Bom, glaucoma é o nome dado a um grupo de doenças que afetam o nervo óptico, que situa-se na parte posterior do olho, de uma forma característica, tá? A pressão intraocular elevada é o fator de risco mais importante para o desenvolvimento da doença, sendo que ela é individualizada para cada paciente. Alguns pacientes vão ter pressão de 20 e vão estar bem, outros pacientes vão ter pressão de 20 e não vai estar tão bem assim. Bom, existem vários tipos de glaucoma. Basicamente, temos o glaucoma primário de ângulo aberto, que é o mais comum, em que na maioria das vezes não vamos ter nenhum sintoma e que geralmente a pressão está acima de 21 milímetros de mercúrio. Aí também temos o glaucoma de ângulo fechado, então como o nome diz, o ralo do olho ou trabeculado, ele vai estar fechado ou estreito, e aí esse glaucoma assim, na maioria das vezes a gente pode ter algum tipo de sintoma, tá? Como visão borrada, dor de cabeça, e é um glaucoma mais perigoso, que pode levar à cegueira de uma forma mais rápida. Também temos glaucoma congênitos, né, em bebês, em crianças, às vezes associado à genética ou não. E finalmente os glaucomas secundários. Aí pode ser secundário uma cirurgia com alguma complicação, diabetes, uso de medicamentos indevidos, traumas, entre outras causas. Cegueira, todos os tipos de glaucoma podem levar. Assintomático principalmente no glaucoma primário de ângulo aberto, né, que é assintomático em si, e vai ter uma perda de visão lenta, gradual, da periferia para o centro da visão. Então o paciente ele não percebe até que a visão fique tunelada. A prevenção, basicamente, é a consulta rotineira no oftalmologista. Todo paciente acima de 40 anos deve ter sua consulta. E nesta consulta deve ser feita medida da pressão intraocular, né, imagem do nervo, ou por foto ou tomografia, e se possível os dois, paquimetria, que é a espessura da córnea, e principalmente também um campo visual. Podem. Então a gente já começa pelas crianças que podem ter glaucoma congênito, então a gente vai ver olhos grandes, né? Glaucomas que a gente chama de juvenis, então jovens podem ter, geralmente com pressões muito elevadas, tá? Pacientes que tiveram algum trauma, então em qualquer idade, mas principalmente o glaucoma primário de ângulo aberto, de ângulo fechado, que são as principais causas, a gente vê que a estatística aumenta a partir dos 40 anos. Então é um divisor de águas em que deve ser feita uma consulta oftalmológica. A gente sabe que epidemiologicamente uma média de 2 a 4% dos pacientes acima de 40 anos tem algum tipo de glaucoma. Fatores de risco. O principal de todos e o modificável, o único que a gente tem modificável, é a pressão intraocular. Depois temos também idade avançada, história familiar positiva, diabetes, miopia, entre outras causas. Mas enfatizar aqui que o principal é a pressão intraocular elevada e o único modificável. Bom, o diagnóstico ele é feito numa consulta de rotina, então o médico vai avaliar o olho, a pressão intraocular, pode levar a suspeita e aí vão pedir os exames, análise do disco óptico ou do nervo óptico, que fica nessa parte posterior do olho, então a gente, examinando o fundo do olho, a gente consegue ver se o paciente tem uma suspeita de ter glaucoma, alterações de campo visual. E se qualquer coisa que levantar a suspeita de glaucoma, devemos pedir paquimetria para ver a espessura da córnea, para a gente poder ter a pressão real do olho, análise estrutural, ou seja, a forma do nervo óptico por fotos ou por tomografia, de preferência os dois, tá? E o campo visual, que é a parte funcional, ou seja, o que o paciente já perdeu da doença, que infelizmente é irreversível. Acho que todo paciente que tem diagnóstico de glaucoma deve avisar seus parentes, seus irmãos, filhos, na parte genética de que tem o glaucoma, porque a chance do parente ter a doença é de até 4 vezes. Então isso é muito importante. Também devemos lembrar que pacientes asiáticos têm mais chance de ter o glaucoma de ângulo fechado, e por outro lado, pacientes negros têm muito mais chance de ter o glaucoma de ângulo aberto. Bom, o tratamento inicialmente é baixar a pressão. De que forma podemos fazer isso? Inicialmente com colírios, tá? Temos 4 principais classes de colírios que podemos usar. Em alguns casos específicos, laser. Isso quem vai dizer é o médico diante do exame oftalmológico, qual a melhor conduta para o olho. E se aí sim não tivermos um sucesso, ou se somente isso não for suficiente, podemos partir para métodos cirúrgicos, né? E aí a gente tem a trabeculectomia,
que é a cirurgia mais feita, que consiste na confecção de uma bolha na parte superior do olho, então vai comunicar o líquido da parte da frente do olho para debaixo da pele da conjuntiva. Tá? É uma fístula que a gente faz da parte interna para fora. Às vezes podemos colocar tubos, em que o tubinho fica na parte da frente do olho e o prato, ou seja, a parte onde vai haver o escoamento, fica na parte do equador do olho. Podemos também ter algum procedimento ciclodestrutivos, que chamamos, em que a gente vai ter que queimar o corpo ciliar, que é quem produz o líquido do olho, para tentar baixar a pressão. Basicamente, os tratamentos cirúrgicos são esses.